hoje nós vamos falar sobre recursão. A gente chama de recursividade ou recursão quando uma função chama a si mesma. Então, na aula passada, nós vimos o que era e como fazer uma função. Quando uma das instruções de uma função é uma chamada para ela mesma, ou seja, ela está chamando o nome dela mesma lá dentro das instruções dela, a gente chama ela de recursão. É possível sim uma função chamar a si mesma. Vamos ver como é que funciona? Em uma função recursiva, a cada chamada é criada na memória uma nova ocorrência da função com comandos e variáveis isolados das ocorrências anteriores. Nós já vamos ver o que significa isso. A função é executada até que todas as ocorrências tenham sido resolvidas. Então, já para ilustrar um pouco da recursividade, né, a gente tem aqui a imagem como se fosse um espelho, a gente olha para o espelho, aí o espelho do espelho vai replicando aquilo, né, de forma ali que até que a gente não consiga ver mais. E aqui nós temos uma função, o fatorial ali, fatorial de um número, onde ele está fazendo uma chamada recursiva para ele mesmo. Então aqui em cima foi falado que a gente cria uma nova ocorrência para cada função com variáveis isoladas, né, das chamadas anteriores. Então aqui nesse exemplo, ó, seria assim, é chamada fatorial para 4, depois é chamada fatorial para 3, para 2, para 1, para 0. E quando é feito, resolvido o fatorial de 0 aqui, ele vai retornando até que todas sejam resolvidas e a chamada tenha sido terminada. Então é isso que ele quer dizer aqui em cima. Vamos ver detalhes, tá bom? Porém, um problema que surge ao usar a recursividade é como fazer ela parar, né? Do espelho que eu dei o exemplo lá, um espelho refletindo a imagem da imagem ali, como a gente tem nesse exemplo aqui, não está demonstrando onde que para, né? Parece infinito. Mas uma função recursiva, ela não pode chamar ela mesma indefinidamente. Se a gente não tomar cuidado, é fácil a gente cair num loop infinito. Lembra quando a gente estava vendo estruturas de repetição? O for e o while? Que se a gente não definisse a condição de parada exatamente ali como deveria ser, né, o incremento até que ele chegue na condição de parada lá, ele ficava rodando eternamente. Aqui, na chamada recursiva, ele vai fazer esse papel do for, do while. Né? Ele vai entrar no lugar dessas instruções, essa chamada recursiva. Então, nós também temos que definir qual é a condição de parada, senão a gente pode entrar num loop infinito recursivo, que ele está falando aqui, o qual, inclusive, pode esgotar a memória. Então, muitas vezes, o computador trava, chega a travar, de ter que desligar e ligar de novo para funcionar as coisas, porque ele, né, esgotou a memória ali, travou. Toda recursividade é composta por um caso base e pelas chamadas recursivas. O que seria esse caso base? É o caso mais simples da nossa função. É usada uma condição em que se resolve o problema com facilidade. Ou seja, é aonde termina a chamada da função recursiva. Quando chega naquele, como se a gente estivesse fazendo aquela comparação de instruções, né? Chegou no índice máximo do for ali, né? Se for diferente ele para. Aqui é a mesma coisa. É um caso onde a gente não vai precisar chamar de novo outra função, novamente a função de forma recursiva para resolver. Ele sabe qual é a resposta e já te retorna. As chamadas recursivas, elas procuram simplificar o problema de tal forma que converge para o caso base.
Então, as chamadas recursivas, ela pode ter aquele tal do incremento, decremento, um cálculo matemático que é feito, e até ela é chamada tantas vezes até que ela converge para o caso base. Então, a gente tem que definir muito bem na nossa função recursiva o que é caso base e o que é chamada recursiva nas instruções que estamos implementando. Qual que é a vantagem da recursividade? A vantagem da recursividade é que o código fica bem clean. Com poucas linhas de código, a gente pode fazer uma função recursiva, né? Só que isso aí tem uma desvantagem. A desvantagem é quando o loop recursivo é muito grande e é consumida muita memória nas chamadas a diversos níveis de recursão, pois cada chamada recursiva aloca memória para os parâmetros, variáveis locais e de controle. Ou seja, para fazer as chamadas recursivas, toda vez que a gente chama a função, nós estamos alocando memória. E não é só memória para a instrução, é tudo que envolve ela. Ele está falando ali, né? Todos os recursos para uma chamada de função. Então, não é uma instrução que está sendo executada, uma variável que está sendo alocada. Quantas vezes eu for chamar essa função de forma recursiva, eu vou estar guardando na memória chamadas e valores. Porque ele só vai liberar a memória conforme, depois quando ele começar a resolver, né? Chegou na última chamada recursiva lá e ele volta resolvendo o problema. Aí ele vai desalocando memória. Então, se a gente tem uma função recursiva que tem muitas chamadas, que demora um tempão ali para rodar, quer dizer que vai tornar o nosso programa pesado. Sendo que se a gente fizesse usando um for ou um while ali para resolver o problema, a gente estaria gastando menos memória, ou seja, seria menos custoso, o programa seria mais rápido, porém teria mais linhas de código, né? Porque a gente tem que fazer certas verificações ali para poder verificar quando é que está satisfeito, quando é que terminou o que a gente está querendo implementar. Então, em muitos casos, uma solução interativa gasta menos memória e torna-se mais eficiente em termos de performance do que usar recursão. Então, aí vocês vão decidir. Vocês querem um código limpo? Utilize recursão. Se vocês querem não se importam com uma quantidade de linhas de código ali para poder fazer um programa, né? A parte, você sabe que não vai ter muitas chamadas recursivas ali, utilize recursão, que é bem mais fácil de manter. Então, um exemplo de função recursiva, para vocês entenderem melhor. Eu vou utilizar o fatorial. Nós vimos recentemente, eu mostrei para vocês um exemplo de fatorial fazendo não recursivo, utilizando as instruções de repetição. Aqui eu vou mostrar o fatorial usando uma função recursiva. Primeiro vamos lembrar qual é a definição de fatorial, tá? Lembrando aquela parte matemática sobre o que é fatorial. Se a gente tem um n e esse n é um número natural maior que 2, o produto de todos os números naturais de n até 1 é chamado de fatorial de n. Lembrando que produto é multiplicação, né? O símbolo que a gente utiliza é n fatorial, aqui o n com ponto de exclamação. Essa aqui é a leitura do n fatorial, certo? Então aqui eu tenho um exemplo. Qual que é o fatorial de 2? Fatorial de 2 é 2 vezes 1, né? É todo o número de n até 1. Então, eu vou fazer 2 vezes 1, que é igual a 2. O fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, vai diminuindo aqui até chegar no 1, né?
para calcular. O resultado é 6. Fatorial de 4 é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. E assim por diante, né? Nós temos um exemplo aqui até o 7, porém você pode fazer o fatorial de um número natural, positivo, né? Que ele vai ser calculado com essa lógica, tá? Do produto. Bom, o que a gente tem que perceber? Entendemos como funciona o fatorial de forma matemática. Então, a gente tem que ver o que se repete nas instruções que a gente possa calcular de forma recursiva. Então, aqui, para fatorial de 0 e de 1, eu sei que é 1, certo? Isso não tem cálculo. Tá vendo que não tem cálculo aqui? Uma vezes nada. Porém, aqui no 2, fatorial de 2 é 2 vezes 1. O fatorial de 3, se a gente olhar bem para ele, nós vamos ver que o fatorial de 2 está incluso no fatorial de 3, não está? Fatorial de 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Ah, o vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 2. Então, aqui no fatorial de 3, eu posso substituir isso para ficar dessa forma, ó. Tá vendo? O fatorial de 3 é igual a 3 vezes o fatorial de 2. Porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Certo? Bom, na próxima aqui, fatorial de 4, para vocês entenderem bem, é a mesma coisa que fatorial de 4 é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Bom, 3 vezes 2 vezes 1 é o fatorial de 3, certo? Então, eu posso substituir isso aqui por 4 vezes o fatorial de 3. E assim sucessivamente para 5, 6 e 7. Vamos aqui no último analisar. O fatorial de 6, eu tenho 6 vezes 5, 4, 3, 2, 1. E aí o fatorial de 7, ó, essa parte colorida toda aqui, depois do 7, né? Ela está se repetindo, é o mesmo fatorial de 6, certo? Então, aqui também eu posso substituir o fatorial de 7, é a mesma coisa que 7 vezes fatorial de 6. Bom, olha aqui, fatorial de 2, fatorial de 3, fatorial de 4, fatorial de 5, fatorial de 6. E aqui eu tenho um incremento, né? Se eu vou calcular primeiro o fatorial de 7, e de 7 eu vou tentar descobrir qual é o de 6, seria um decremento, né? Até eu chegar na parte base. Na parte base, seria o seguinte, quando eu vou tentar calcular o fatorial de 2, ele vai cair aqui 2 vezes 1, certo? E aí, quando eu for tentar calcular o fatorial de 1, ele vai cair nesse caso base aqui. Ou seja, ele não vai precisar chamar mais ninguém, nenhum fatorial. Ele já é 1. Vamos ver então mais pra frente como é que fica isso de forma na programação. O mesmo exemplo ali, a gente vai definir da seguinte forma a função fatorial. Fatorial de n para 1 vai ser 1, esse seria o caso base, se o n for igual a 0. Para a função fatorial de n, onde n é diferente de 1, nós vamos fazer esse cálculo aqui, ó, n vezes fatorial de n menos 1. Não é? Ó, fatorial de 6, de 5, de 4, de 3, de 2, de 1. Por isso que nós temos aqui, ó. Eu quero saber qual é o fatorial de 7. Fatorial de 7 é 5.040.
certo? Mas para chegar nesses 5.040 aqui, ele vai fazer aqui 7 vezes o fatorial de 6, certo? N menos 1 aqui. Quando ele for calcular o fatorial de 6, ele vai fazer aqui, ó, 6 vezes, que é a parte de cima aqui, 6 vezes o fatorial de 5, que é o n menos 1, certo? Se n igual a 6, n menos 1 vai dar o 5. Quando ele for calcular o fatorial de 5, aqui vai ter 5 vezes fatorial de 4. Então, ele vai fazendo esse cálculo aqui do n que você pediu até o 1. E é claro, quando ele chegar no fatorial de 2, ele vai fazer 2 vezes o fatorial de 1 aqui. E aí na próxima chamada, que é fatorial de 1 vai cair aqui, ó. Fatorial de 1. Não, vai cair mais uma vez aqui nesse caso. Fatorial de... Quando ele for calcular o fatorial de 1, vai ficar 1 vezes fatorial de 0. E daí o 0 vai cair aqui, vai dar o caso base. E aí ele vai retornar pra gente 1 e não vai fazer a chamada recursiva novamente. Vamos olhar então a explicação aqui. Nós temos a explicação que eu acabei de falar. A função fatorial de um inteiro não negativo pode ser definida do jeito que a gente estava vendo lá. Essa definição estabelece um processo recursivo para a gente calcular o fatorial de um inteiro n. E o caso base é n igual a 0. E a chamada recursiva é essa parte aqui, ó. Né? Essa parte aqui para quando o n for maior do que 0. Entendendo que aqui está a instrução, esse n-1 é a instrução que vai fazer a chamada recursiva convergir para o caso base, que é 0. Tá? Ele vai diminuindo aqui até que isso se torne 0, e quando chegar no 0, ele vai retornar aqui 1 para a gente e terminando, fechando as outras chamadas. Vamos ver como é que fica, então, a chamada recursiva. Desconsidere esse título aqui, esqueci de arrumar, tá bom? Não vou gravar de novo por conta disso, mas desconsiderem o título aqui, tá? Vamos focar na imagem. A imagem aqui, ó, a chamada, ele está calculando aqui fatorial de 4. A gente viu essa imagem anteriormente. Fatorial de 4... O fatorial de 4, ele faz o 4 vezes o fatorial de 3, certo? Então, quando ele fez isso, ele fez uma outra chamada ali para fatorial de 3. O fatorial de 3, ele vai calcular 3 vezes o fatorial de 2. Tá vendo aqui? 3 vezes o fatorial de 2. Então, ele abriu a chamada aqui para calcular o fatorial de 2. Bom, fatorial de 2, ele faz 2 vezes o fatorial de 1. Então, ele abriu a chamada para o fatorial de 1. O fatorial de 1, ele fez uma chamada, 1 vezes o fatorial de 0, tá? E aí, quando chegou no 0 aqui, 0, ele vai retornar, quando dá 0, ele retorna 1. Ele não faz a chamada recursiva. Ele retornou 1, que é essa parte do verdinho, aí ele vai voltar, ó, flechinha voltando. Retornou 1 para fatorial de 0. Aí aqui, ó, onde ele tinha feito a chamada do fatorial de 0, retornou 1, vai dar 1 vezes 1 dá 1, certo? Fatorial de 1 está retornando 1, que ele colocou aqui. Bom, retornou 1 para a chamada do fatorial de 2. Aí ele vai calcular 2 vezes o 1, que é do fatorial, da chamada do fatorial de 2,
e vai voltar. Ó, 2 vezes 1 dá 2, ele colocou o resultado aqui para a chamada do fatorial de 2 que ele tinha feito antes. Aí ele vai resolver essa chamada aqui do fatorial de 3, 3 vezes 2, 6, e vai retornar aqui, ó, para a chamada onde ele fez a chamada do fatorial de 3. E aí, por último, ó, 4 vezes 6, 24, que é o resultado da chamada do fatorial de 4. Aí ele terminou a chamada recursiva e retorna para a gente o resultado 24. Tá bom? Então, é assim que vai funcionar a chamada. Não se confunda, eu estou apenas exemplificando como é a chamada. Nós vamos ver para frente aqui como é que é o código. O código é bem mais simples do que como ele funciona, né? Temos aqui, então, o código que faz exatamente isso que eu falei para vocês. A função recursiva que calcula o fatorial de um número inteiro n. Então, aqui o retorno da minha função, eu poderia colocar inteiro também, int, porque eu estou trabalhando com número inteiro vezes número inteiro, ele vai dar um número inteiro, mas aqui está com double, tá? Não tem problema. Fatorial. Foi criada uma variável auxiliar aqui dentro da função, ó. Tá vendo que o meu abre e fecha colchetes, chaves, abre e fecha chaves aqui, né, que ele tá dentro. Até coloquei aqui um espaço, uma tabulação, para vocês verificarem que essa instrução está dentro da minha função fatorial. Esse nome aqui, né, foi a gente que deu, não é uma função pronta. Eu poderia utilizar o nome dela FAT, por exemplo, algumas pessoas utilizam FAT de fatorial. Uma variável auxiliar que ela vai guardar o resultado do cálculo, tá? Essa variável aqui, valor do fatorial. Então aqui, eu com esse if, com a função C, eu vou verificar se esse n que é passado aqui, ele é menor ou igual a 1. Tá? Menor ou igual a 1, para ele ser o caso base. Lembra? Se ele for 0 ou 1, eu vou retornar 1. Eu não preciso calcular nada. Então, ele já está fazendo isso aqui. Se ele for 0 ou 1, ele vai retornar, né? Se ele for 0, se ele for 1, ele vai retornar o caso base. Gente, é primordial que o caso base apareça antes da chamada recursiva. Por quê? Para ele poder verificar, né? Às vezes não está dentro desse if-else, dependendo da linguagem de programação que você usa. Então, é muito importante que se coloque primeiro a verificação do caso base, tá? E depois a chamada recursiva. Aí, se ele não for o caso base, ou seja, ele não é nem 0 nem 1, esse n que foi passado aqui, então ele vai fazer o cálculo. Ou seja, na verdade, nada mais é do que a chamada recursiva que a gente mapeou lá. E ele está guardando o resultado nessa variável auxiliar aqui chamada vfat, tá? Então, aqui ele vai calcular, digamos, o fatorial de 4 que a gente mostrou aqui anteriormente, certo? Fatorial de 4. Fatorial de 4 vezes o fatorial de 3 ficaria aqui, se ele estivesse executando. E aí, ele vai retornar esse valor. Mas como ele abriu uma chamada recursiva, ele primeiro tem que calcular esse fatorial que ele chamou para depois conseguir, né, retornar esse vfat aqui. Por isso que a gente, olha, ele tá vendo que ele tem o mesmo nome da função, só que aqui eu não defino uma variável, eu já coloco direto um valor. Esse valor de n
vai ser, se eu estou passando 4 para a função, ele vai vir aqui como sendo 4 menos 1. Ou seja, estou passando 3 para ele. E não estou definindo aqui que vai um argumento. Eu já utilizo ele como sendo qual é o valor do argumento que vem aqui. Tá? E aí retorna, certo? Vai funcionar dessa forma que eu expliquei aqui anteriormente. A parte mais complexa da gente entender fazer recursividade é identificar qual é o caso base e qual é a parte recursiva. Por isso que é importante a gente entender qual é o problema que nós estamos trabalhando. E é por isso que eu iniciei mostrando qual era a definição de fatorial, para a gente poder identificar o que era chamada recursiva e o que era caso base. É isso que vocês vão ter que fazer se quiserem utilizar a recursividade, ok? Finalizamos então a nossa aula.